Reconhecer que o trabalho causou uma doença pode ensejar ao trabalhador a oferir uma série de vantagens, de modo que deixar de registrar a CAT pode implicar em grande prejuízo ao segurado do INSS. Você sabia que, ao faltar um único dia de contribuição, permite ao INSS negar o pedido de aposentadoria? No entanto, esse período, meus amigos, sem contribuição pode ser afastado caso o trabalhador demonstre que o afastamento decorreu em razão de doença ocupacional. Olá, meus amigos e amigas, trabalhadores, eu sou Dino César, advogado especializado em indenizações decorrentes de acidente e doenças ocupacionais, e hoje eu quero falar contigo sobre um assunto que impede a muitos segurados do INSS em receber uma pensão por doença ocupacional: a falta da CAT. E se você gostou do tema dessa conversa de hoje, eu peço que você já deixe um like para não se esquecer ao final do vídeo. Também peço que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, enquanto roda a vinheta logo a seguir. Meus amigos, existe uma série de trabalhadores atuais que, a despeito da modernidade e tecnologia, adoecem o trabalhador, debilitando a sua saúde e força de trabalho. De acordo com a lista de doenças ocupacionais editada pelo Ministério da Saúde e do Trabalho, existem diversos riscos presentes nos ambientes de trabalho e que podem debilitar a saúde do trabalhador, e dentre os quais destacamos os agentes de riscos químicos, biológicos e físicos. A lista de doenças é enorme, contando com mais de 80 páginas, e por isso não tratarei delas aqui. Mas, se você quiser que eu faça um vídeo sobre a sua profissão e as doenças que estão relacionadas a ela, eu peço que me diga aqui nos comentários qual é o seu trabalho, que poderei fazer um vídeo explicando quais são as doenças previstas legalmente para essa profissão. Voltando ao tema da nossa conversa, eu preciso dizer que os trabalhadores que se afastam do trabalho em razão de doença ocupacional ou de doença profissional têm o tempo de afastamento contado como tempo de contribuição. Assim, se você ficar afastado por mais de 2 anos para recuperar-se de um acidente do trabalho, por exemplo, esse período não te prejudicará para efeitos de contagem da aposentadoria. Demais disso, a pessoa que desenvolver doença ocupacional que lhe impeça de voltar ao ofício permanentemente deverá aposentar-se por invalidez. Todavia, meus amigos, o valor da aposentadoria é fixado em 91% de todo o tempo em que o segurado contribuiu para a Seguridade Social. Porém, você sabia que o trabalhador acidentado ou aquele que tenha desenvolvido doença ocupacional tem o direito de aposentar-se com 100% do seu salário-benefício? Essa é outra vantagem importantíssima, não é mesmo? Eu também não posso deixar de falar da estabilidade em decorrência do acidente do trabalho. E como eu havia falado, a doença ocupacional é reconhecida por lei como acidente do trabalho. Ora, todo trabalhador que ficar afastado em razão do acidente do trabalho terá direito a uma estabilidade de 12 meses após retornar do INSS. Isso significa, pessoal, que o empregador não pode demitir esse trabalhador no período da estabilidade. Essa é uma grande vantagem, não é mesmo? E por fim, eu quero trazer mais uma vantagem que poucos sabem. E por fim, a vantagem que poucos sabem. Após a consolidação da doença ocupacional, se ficar demonstrado que o trabalhador desenvolveu uma limitação para a sua capacidade de trabalho, ou seja, se ficar demonstrado que o trabalhador perdeu um percentual em sua força de trabalho, este trabalhador terá direito de receber
uma pensão em razão dessa doença ocupacional, e veja só que interessante, sem prejuízo do seu salário mensal. Ou seja, o trabalhador terá direito a receber a pensão do INSS e o salário do seu empregador mensalmente. Todavia, meus amigos, para conseguir esses benefícios, essas vantagens, é de extrema importância, melhor dizendo, é de importância capital registrar o acidente do trabalho, mesmo que esse acidente seja em decorrência de uma doença ocupacional, pois sem a CAT não será possível pedir a condenação do INSS a lhe pagar esse benefício acidentário. Você veja que a Lei de Benefícios determina em seu artigo 22 que todo acidente do trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de pagamento de multa em caso de omissão. Meus amigos, a lei previdenciária é categórica ao afirmar que a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho ocorrido com o seu empregado, havendo ou não afastamento de trabalho. E essa comunicação deve ocorrer até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E, aqui é importantíssimo, no caso de morte, o empregador deve comunicar de imediato à autoridade competente que este trabalhador perdeu a vida em razão de um acidente do trabalho. E sob pena de, em todos os casos, pagar uma multa variável entre o limite mínimo e o teto máximo do salário de contribuição desse trabalhador, o que pode ser sucessivamente aumentada nas reincidências, ou seja, nas vezes que a empresa deixar de comunicar esse acidente do trabalho. Ocorre que, mesmo com essas advertências e possibilidades de multas, muitos empregadores só negam o direito do empregado em ver a doença profissional ou a doença ocupacional devidamente registrada em CAT, razão pela qual lançam o trabalhador em um abismo sem direitos relacionados à doença ocupacional. E para evitar esse estado de coisas, você, trabalhador, deverá se valer então de uma ação trabalhista, não vai ter outro jeito. E é uma ação trabalhista contra a sua empresa, a fim de pedir que o juiz reconheça a ocorrência do acidente do trabalho, seja um acidente típico ou seja decorrente da doença ocupacional. E que após esse reconhecimento, esse juiz registre a sua CAT. Caso você não faça valer o seu direito por meio dessa ação judicial, infelizmente, você amargará os prejuízos daí decorrente, pois, infelizmente, o direito não socorre a quem não procura ele. Você sabia que o juiz pode registrar a CAT? Caso queira que eu faça um vídeo sobre as pessoas legitimadas a registrar a CAT, eu peço que escreva aqui nos comentários. Em resumo, a comunicação do acidente do trabalho, a CAT, é muito mais do que apenas um pedaço de papel. É uma ferramenta poderosíssima para proteger seus direitos como trabalhador. Afinal, quando a empresa registra a CAT, ela está reconhecendo que a sua atividade empresarial adoeceu esse trabalhador. Portanto, não subestime a importância de exigir a CAT se você sentir que o seu trabalho está lhe adoecendo e prejudicando a sua saúde. E por fim, meus amigos, se você gostou desse assunto, eu peço que curta e compartilhe esse vídeo com alguém, para alguém que possa precisar desse conhecimento. Além disso, eu peço que você ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e não perder os conteúdos novos. Abraços e até a próxima.